O Trilhas da Democracia de hoje finaliza a série de análises da conjuntura política nesse período que antecede as eleições municipais de outubro, recebendo o ex-presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, em questão a decisiva eleição para a Prefeitura de São Paulo. Seja bem-vindo, Eilo. Seja muito bem-vindo, Juliano, mais uma vez. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Obrigado, Marco. Obrigado a toda a audiência do Trilhas da Democracia pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Como de hábito, compartilhando a condução do programa, tenho o prazer de receber o assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Normando, mais uma vez é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Marco. Um prazer, Juliano. Vamos encarando o Sampa, o grande desafio. Deixa eu colocar agora, pronto. Juliano, o título desse programa é Boulos e a luta contra as duas caras, as duas faces da extrema-direita em São Paulo. A primeira pergunta é exatamente essa: quais são as duas faces, quais são as duas caras que disputam com Boulos a eleição para a Prefeitura de São Paulo, representadas por Ricardo Nunes e Pablo Marçal? O que eles têm em comum e quais são as diferenças existentes entre eles e quais são as relações funcionais que existem entre as duas candidaturas? Por favor, Juliano. Boa, Marco. Eu acho que é uma oportunidade da gente analisar um fenômeno que é um pouquinho mais complexo do que as análises mais ligeiras da grande imprensa costumam fazer, né? Eu sempre digo que a gente se preparou, nós aqui na campanha do Guilherme Boulos, estou na coordenação da campanha, que a gente se preparou para um tipo de campanha, né? Uma campanha que tinha como principal adversário o Ricardo Nunes, o atual prefeito, apoiado pelo Bolsonaro, um grande consórcio de forças políticas e partidos que vão da centro-direita até partidos de extrema-direita, como se tornou o PL, por exemplo, do Bolsonaro, e, claro, cuidando para manter o nosso campo coesionado, mesmo havendo a candidatura da Tabata Amaral. Essa era a eleição para a qual a gente estava se preparando. A entrada em cena do Datena foi um fenômeno que alguns consideravam impossível, mas que impactou pouco essa eleição para a qual a gente se preparou. O que impactou mesmo foi a entrada em cena do Pablo Marçal, né? E demorou um pouco para que houvesse uma compreensão mais precisa do que representa o Pablo Marçal nessa eleição e como ele ameaça não só a própria dinâmica da eleição conforme ela havia sido prevista pelos atores políticos aqui da capital, como também a própria hegemonia do Bolsonaro sobre a extrema-direita brasileira, né, com um personagem que aparentemente não está muito disposto a respeitar a hegemonia que o Bolsonaro hoje exerce, a liderança que o Bolsonaro hoje exerce entre as forças de direita e de extrema-direita. Quando isso aconteceu, quando o Marçal entrou em cena, isso gerou uma certa confusão, né? Gerou um certo, eu diria até mais do que confusão, gerou um alarmismo, né? Muita gente olhando as eleições de 24 com os olhos de 2018, né? Quando Bolsonaro, um candidato inexpressivo, de um partido sem tempo de televisão, acabou se consolidando como representação da vontade de mudança e de falência do sistema político brasileiro depois do impeachment contra Dilma, da prisão do Lula e de outras barbaridades que o Brasil tinha vivido naqueles anos. Para nossa sorte, 2024 não é 2018 e o Bolsonaro o Marçal começa a perder força, começa a desidratar e vai se desenhando um segundo turno contra o Nunes, entre o Boulos e Nunes. A questão toda, Marco, Normando, é que nessa novidade representada pelo Marçal, eu diria que o grande beneficiado é justamente o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que teria sua gestão escrutinada ao longo de todo o primeiro turno, né, discutida, questionada, acabou tendo um personagem que virou o centro das atenções, né? Não só pela atitude histriônica dos primeiros debates, né, que chocou muita gente, mas depois por episódios
extremos, como a agressão que ele sofreu do Datena, depois de provocá-lo num debate, o episódio agora do assessor que agrediu o chefe da campanha do Ricardo Nunes, enfim, alguns episódios aí que chegaram ao extremo e que tem concorrido para que ele perca apoio, para que ele tenha cada vez mais rejeição, segundo diferentes institutos de pesquisa. Então, o Marçal, no fim das contas, ele, entre aspas, naturalizou o bolsonarismo do Ricardo Nunes. Com uma figura tão histriônica e tão barulhenta como o Marçal, o Ricardo Nunes, que é o verdadeiro candidato do Bolsonaro, veja, o Bolsonaro em nenhum momento declarou apoio ao Pablo Marçal, e uma vez que viu a sua hegemonia ameaçada pelo Marçal em São Paulo, colocou os seus pitbulls para morderem o Marçal, como é o caso do Silas Malafaia, né, que foi para cima, partiu para cima do Pablo Marçal. O que aconteceu foi que o Ricardo Nunes, diante da virulência com que o Marçal veio atuando, acabou sendo naturalizado como um cara mais moderado, né, como um cara mais de centro, e era tudo que ele queria. Poder ter o apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo sem parecer um bolsonarista, escondendo o seu bolsonarismo como um candidato da direita tradicional. Né? Então, nesse momento, acho que é importante quem está nos acompanhando aqui ouvir que, muito provavelmente, quando nosso programa está indo ao ar, o segundo turno está se consolidando entre Boulos e Nunes, que é hora de mostrar o bolsonarismo do Nunes também, né? Porque uma das faces do bolsonarismo, que é o Marçal, ficou muito evidente, mas a outra, que é o Ricardo Nunes, e que tem muito bolsonarismo ali, negação das vacinas, privatização dos serviços públicos, absoluta falta de empatia com quem está sofrendo na fila da saúde, né? Violência contra a mulher, defesa do armamento da população civil. Tem muito bolsonarismo no Ricardo Nunes, mas isso não ficou tão evidenciado no primeiro turno, quanto com certeza vai ficar no segundo. Juliano, isso que você acaba de dizer condiz com a fala do primeiro entrevistado dessa série de análises de conjuntura política, que foi o ex-presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini. E Berzoini disse exatamente isso, né? Acrescentando que ele preferia que o segundo turno. Essa entrevista foi antes da cadeirada, antes, evidentemente, da agressão ocorrida agora no debate do Flow, né? E ele dizia que a preferência dele é que o segundo turno fosse entre Boulos e Ricardo Nunes, exatamente para mostrar, porque seria um momento adequado para o Boulos mostrar o desastre que está sendo a administração de Ricardo Nunes à frente da prefeitura de São Paulo, e elencou algumas prioridades que Boulos deveria apresentar ao eleitor. Normando, por favor, me relembre. A primeira era a questão da moradia, a segunda, a questão da mobilidade urbana, e a terceira, tu se lembra? É exatamente a saúde mesmo. A questão da saúde, exatamente. Você concorda, Juliano? Eu disse que Berzoini concordou, quer dizer, a fala dele condiz com a tua fala, mas em relação a esses três elementos que deveriam ser enfatizados pela campanha de Boulos, moradia, saúde e mobilidade, são três questões fundamentais que Boulos poderia enfatizar ainda mais no segundo turno? O Berzoini, além de um amigo, é um analista sempre muito perspicaz. Acho que esses temas são temas importantes para o segundo turno. As pesquisas mostram, eu estou envolvido particularmente nessa tarefa na campanha do Boulos, né? Estou no nosso núcleo de inteligência, trabalhando os dados das pesquisas quantitativas, qualitativas e outros instrumentos que nós temos para analisar o humor do eleitorado na cidade de São Paulo. O que as pesquisas têm mostrado é que no topo das preocupações estão três temas, principalmente, né? O primeiro é saúde, disparado, né? Há um sentimento de que realmente o serviço de atendimento, em particular no que diz respeito às especialidades, tá? Porque o atendimento básico, vamos chamar assim, né? O atendimento primário, ele acaba acontecendo pela estrutura de unidades de pronto atendimento, as UPAs, né? As AMAs, que são as estruturas de saúde de primeiras necessidades que estão disponíveis na cidade de São Paulo, mas trava quando se trata de especialidades, né? Quando é preciso fazer um exame, quando é preciso fazer um atendimento com um especialista, aí trava e as filas podem chegar a 6 meses e muita gente morre na fila, né? Nós estamos com
com uma peça no ar, com uma propaganda no ar agora, com relatos reais de pessoas cujos familiares morreram na fila esperando atendimento, esperando exames da Prefeitura de São Paulo. Muito forte a declaração dessas pessoas, não são atores, são pessoas que realmente tiveram os seus familiares vítimas da negligência do Ricardo Nunes. Então esse é um tema fundamental. O segundo tema, que passou ao largo aí da lista do meu amigo Ricardo Berzolini, é segurança pública. Mesmo que os moradores tenham a consciência de que a responsabilidade principal pela segurança é da Polícia Militar, que é do governo do Estado, todo mundo acha que o prefeito pode fazer mais, né? Seja coibindo de várias maneiras as redes de furto ou de contrabando de celulares roubados, os pequenos furtos, as pequenas gangues que existem aqui no centro de São Paulo, seja fortalecendo o efetivo da Guarda Municipal para fazer aquilo que se chama de policiamento de proximidade, perto das escolas, perto dos pontos de ônibus, né, gerando mais segurança para quem se desloca na cidade de São Paulo. E o terceiro tema é esse tema do transporte, mas transporte não só o transporte público, os ônibus da cidade, mas o que está sendo mencionado nas pesquisas como mobilidade mesmo, ou seja, não é só o problema do ônibus que fica parado, é a rua que está entupida de carros, porque o Ricardo Nunes permitiu a construção de edifícios onde antes haviam casas, né? O deslocamento de casa até o ponto de ônibus, que gera essa insegurança que eu acabo de mencionar. Então, mobilidade no sentido de ter uma mobilidade mais rápida, mais confortável, mas também mais segura, né? Esses são os três temas. Por acaso, o tema da habitação está um pouco abaixo dessas preocupações, né? Entra ainda a educação antes disso, tem alguns temas que ainda estão à frente. Agora, claro, a habitação é um grande ativo do Guilherme Boulos, né, por tudo que fez no movimento social, e ele já começa a reverter, assim como fez em 2020 contra o Bruno Covas, a reverter as acusações de invasor a seu favor, mostrando o que o MTST fez até hoje, mostrando as casas que conseguiu garantir, mostrando a importância da luta em favor da habitação e mostrando como os governos fizeram muito menos do que o movimento social fez nesses anos todos. Então, a gente já começa a virar esse ataque a nosso favor, mostrando o que é o movimento social. Em 2020 isso aconteceu também no segundo turno contra o Bruno Covas, e chegou uma hora que o Bruno Covas parou de nos chamar de invasor, parou de acusar o movimento, porque aquilo já estava nos ajudando ao invés de nos atrapalhar, e isso também eu imagino que deve ser uma tônica também no segundo turno, o Ricardo Nunes evitando falar de moradia e a gente estimulando esse tema. Mas eu estou de acordo que esses são os temas da eleição. Acrescentaria segurança, que é um tema que está no topo das preocupações, junto com saúde, e acrescentaria também o tema da educação, que sempre acaba aparecendo quase que um imperativo moral, né, dos pais, das mães, mencionar a educação quando são perguntados numa pesquisa sobre as principais políticas que o prefeito tem que cuidar na cidade. Normando, por favor. Juliana, eu gostaria de te provocar sob ótica de segmentação do eleitorado em classes mais do que em regiões. O tema da educação que você abordou por último, ele tem um potencial para a campanha que me parece interessante, apesar de não despontar como dos três principais, né, nas pesquisas, como você mencionou, que é o fato da educação pública de São Paulo, né, município da capital, ter deteriorado nas pesquisas, inclusive na prova do IDEB, né? E isso é significativo e tem ainda um certo orgulho, né, do paulistano que pode ser confrontado com esse dado. No entanto, esse orgulho, é aí que eu queria pegar, ele também é identificado bastante com a classe média. E a classe média, a gente sabe, apesar das vitórias, né, históricas da esquerda na eleição municipal de São Paulo, a classe média paulistana ela tem uma certa facilidade em viver em concubinato com o fascismo, né, com a proposta de soluções fáceis da extrema-direita, sobretudo no campo da segurança, e mais do que o discurso muito outsider do Marçal, né, a figura, né, contrastada pelo Marçal do Nunes, como você mesmo lembrou,
né, passa uma ideia do fascismo civilizado, controlado. É aquele monstro que eu posso convidar para o meu jantar com os empresários, que ele não vai devorar nenhum convidado, né? Não vai roubar a prataria, não vai enfiar lembranças no bolso do paletó, como um Bolsonaro da vida. Né? Não, ele vai ser civilizado, assim, etc. e tal. Então, aí a minha primeira provocação. Essa mesma classe média que convive de boas com a extrema-direita e até com a extrema-direita fascista, ela não se incomoda, ou parece não se incomodar, com o poder municipal que não afirma suas funções básicas, né? Não realiza direitos sociais de saúde, educação, mobilidade urbana, moradia, saneamento na periferia, e está pouco se lixando, por exemplo, para citar um episódio que está se tornando cada vez mais conhecido e que é importante lembrar, não estou minimizando, mas esse setor estaria pouco se lixando, por exemplo, para o fato do Nunes agredir mulheres. Né? Tem um histórico de violência doméstica. Por outro lado, na periferia, e aí lembrando daquele histórico puxão de orelha do Mano Brown na campanha do Haddad, né? Assustou bastante a nós, olhando de longe, a fácil penetração que o Pablo Marçal teve na periferia, demonstrando mesmo o quanto o sistema político como um todo, o quanto a democracia representativa na qual a gente vive está desgastada institucionalmente, né, nessa população mais marginalizada. E aí a segunda provocação, qual é o potencial do Boulos de reverter essa aproximação entre a periferia e um outsider brutal e violento como o Marçal? Boas questões, Normando. Não são questões fáceis, mas deixa eu ver se eu consigo dar algumas reflexões que sejam úteis para a gente aqui, para a nossa audiência. Bom, primeiro, vamos lá. Se a gente olhar para as classes sociais e para suas frações, porque eu sempre acho importante a gente pontuar que as classes trabalhadoras, no plural, né, tem muita diversidade entre si. Né? Um pequeno empreendedor comunitário que ganha o mesmo, talvez, do que um atendente de telemarketing, vive situações muito diferentes e está exposto a valores muito diferentes. Né? Quem fica na comunidade, quem sai da comunidade, vai trabalhar numa empresa no centro da cidade e volta. Né? Apesar de terem no final do mês o mesmo rendimento, a percepção daquele microempreendedor que tem um salão de beleza no bairro e do sujeito que sai do bairro como garçom é muito diferente. Né? Então, eu gosto de olhar para essas nuances, né? Para a gente não fazer generalizações. Se a gente olhar para a classe média em São Paulo, ela se dividiu a votos de uma classe média progressista em favor do Boulos. Se a gente olhar a Zona Oeste, por exemplo, Butantã, Perdizes, Pompeia, Vila Anglo, esses bairros, Boulos lidera, são bairros de classe média e classe média alta em algumas regiões. O Boulos lidera nesses bairros. Né? Se a gente olhar para Anália Franco, para Tatuapé, para Penha, no início da zona leste da cidade, quem está liderando é o Ricardo Nunes, disputando com o Pablo Marçal. Então veja como há diversidade nessa classe média. Né? Uhum. Eu acho que é um terreno onde vão ser disputados voto a voto, até o último segundo, até o último minuto, as três candidaturas. Marçal vai ter voto nesse segmento, Nunes vai ter voto nesse segmento e o Boulos vai ter voto na classe média. Né? E aí, classe média, eu estou me referindo a mais de 5 salários mínimos. Né? Porque se a gente pensar aí de 0 a 2 salários mínimos e de 2 a 5 nessa divisão, a divisão de 0 a 2 salários mínimos, quem está liderando é o Ricardo Nunes. Né? E o Ricardo Nunes não é por nenhuma definição ideológica, por nenhuma clivagem ideológica. Quem está votando no Ricardo Nunes está votando porque teve algum tipo de benefício imediato nesses últimos 6 meses. Porque teve uma rua asfaltada, porque teve uma praça que foi reformada, porque teve uma vaga de creche que foi assegurada depois de muito tempo na fila. Então,
o eleitor periférico, vamos dizer assim, o eleitor mais pobre, tem definições eleitorais, em geral, muito mais pragmáticas do que nós aqui, que definimos nosso voto a partir de clivagens ideológicas, políticas, né? Metade dos eleitores de São Paulo não define o seu voto a partir da polarização política. 25% em geral está conosco, 25% em geral está contra nós, né? Então você tem aí um universo de metade dos eleitores definindo seu voto por uma clivagem mais ideológica, uma parte dele está com a gente e boa parte dele está com o Marçal, né, que é o candidato mais ideológico, vamos dizer assim, assumidamente mais ideológico da direita, né? Enquanto que nós temos votos periféricos, bem mais do que o Marçal, mas menos do que o Nunes. Então, na classe média há uma divisão e nos setores populares a disputa está entre Nunes e nós, né? O Marçal já perdeu força nos bairros mais periféricos, né? Tem perdido força, inclusive na juventude, que foi um segmento no qual ele ganhou muito peso. Rapidamente, o Marçal saiu do 0 a 100, então muito rapidamente ele empatou conosco, que sempre fomos a candidatura preferida dos jovens na cidade de São Paulo, né? E ele começa a recuar já em todos os segmentos, né? Mas a força do Marçal é 2 a 5 salários mínimos, ou seja, é essa classe trabalhadora que não está nas piores condições, mas que também não tem ainda um futuro garantido. Então, é uma turma que está ralando para garantir o seu, que não confia no Estado, que não confia nos políticos, que adere facilmente ao discurso de prosperidade individual, que está em busca de alguma saída mágica para afastar definitivamente a ameaça da pobreza e da indigência, né? De 0 a 2 salários mínimos, quem lidera é o Nunes com a gente no seu encalço. 2 a 5, quem lidera somos nós, com o Marçal no nosso encalço, e acima de 5 salários mínimos há uma divisão. Então, eu vejo que num eventual segundo turno, nós vamos ter que ampliar nossa capacidade de falar com a periferia. Estamos priorizando isso. Todas as agendas do Boulos nas últimas semanas têm sido agendas na periferia. O presidente Lula vinha para cá no sábado para falar com a periferia e fazer 2 caminhadas na Zona Leste e na Zona Sul. Não ia passar pelo centro da cidade, a não ser para almoçar. Ele tem uma casa ali na região de Pinheiros, então ele só ia passar pelo centro da cidade para almoçar, porque ele ia ficar o dia inteiro na periferia com o Boulos, com a Marta. E a gente tem focado também o nosso trabalho de mobilização nessas regiões, já que no centro a gente tem já uma vantagem confortável em relação ao Nunes. Então, é assim que eu vejo, o Normando. Tem, dentro de cada segmento, há divisões diferentes, mas o nosso foco, eu acho que deve continuar sendo ampliar o nosso apoio na periferia para mostrar que essas conquistas, entre aspas, mais imediatas que o Nunes trouxe, são passageiras, superficiais e não garantem serviços públicos de qualidade para o futuro, para além de todo o eleitoralismo, corrupção, as maracutaias que estão por trás dessas obras feitas de última hora, né? Juliano, acho que nunca antes, numa campanha política, e eu estou falando aqui entre os candidatos, não estou falando a campanha na rua, mas nunca antes uma campanha mostrou tantas cenas de violência física e de agressão verbal. Não é? O tapa do Boulos reativo, o tapa de Boulos na carteira de trabalho mostrada pelo Marçal no início da campanha, no início dos debates, a cadeirada do Datena, a exasperação do Nunes, até o momento da agressão que aconteceu nesse debate do Flow, que eu falei, Tabata Amaral falando palavrões, né? Eu queria te perguntar qual é a tua avaliação sobre esse tipo de campanha, esse tipo de agressividade dentro dos debates do ponto de vista da democracia política, ou seja, para além das eleições municipais. E, por outro lado, como é que isso impactou internamente a campanha de Guilherme Boulos? Quais foram as principais avaliações feitas, por exemplo, depois daquela cena do Boulos, que eu imagino que não tenha caído tão bem assim ao público que acompanhava nessa carteira de trabalho mostrada
por Pablo Marçal. Por favor, Juliano. Primeiro, eu parto de um princípio aí semelhante ao do Normando, que mencionou que, enfim, que há uma crise de legitimidade, né, na democracia representativa. Né? E eu acho que é preciso enfrentar essa crise de legitimidade do ponto de vista da esquerda com candidatos mais autênticos, mais originais, menos formatados, vamos chamar assim, pelos marqueteiros, tá? Então, eu não acho que seja ruim em si que os candidatos mostrem quem são, né? E que isso seja expressão, digamos, de uma democracia mais vigorosa, mais transparente, mais genuína, tá? Mas o que nós estamos vivendo aqui nessa eleição não é bem isso, né? O que nós estamos vendo nessa eleição, na verdade, é a transformação da eleição e dos debates, em particular, num show de horrores, né? Num show de bizarrices, um freak show. Porque quando a política se torna entretenimento, a política não deve ser uma coisa chata, pesada, inacessível para as pessoas. Mas quando ela se torna entretenimento, quando ela acessa as pessoas apenas no lugar de entretenimento, o que acontece é que os atores políticos passam a considerar muito mais os likes, os views, né, a capacidade de engajamento, do que a seriedade, a profundidade das suas próprias propostas. Né? E o que está acontecendo aqui em São Paulo é um pouco isso. Né? A gente teve que ficar muito mais atento à forma do que dizer, de como se comportar, do que ao conteúdo. Porque a gente teve a entrada em cena de um personagem tão caricato e que extrapola, vamos dizer assim, a forma que se espera por um candidato a prefeito, em que o conteúdo ficou totalmente relegado. Embora as pessoas sejam capazes de citar propostas do Marçal, porque elas são absurdas, criar um prédio de 1 quilômetro de andar, de 1 quilômetro de altura, né? Colocar teleféricos verticais, horizontais na cidade de São Paulo para desafogar o trânsito, criar escolas olímpicas. Apesar das propostas serem de fácil absorção, porque são muito absurdas, o Marçal não ganha adesão por causa do conteúdo, ganha adesão por causa da forma. Né? E isso é muito preocupante, porque nós nos preparamos para fazer uma campanha de conteúdo. Né? E eu posso dizer que também o Nunes, a Tabata e até certo ponto da Atena também se prepararam para fazer uma campanha de conteúdo, e isso teve que mudar. Quem não lembra do Nunes no segundo, terceiro debate, encarnando o personagem do machão, xingando o Marçal, apontando o dedo para o Marçal, né, numa guinada de 180 graus no perfil calmo e comedido que ele estava tentando vender, exatamente para esconder o seu bolsonarismo. E, de repente, ele teve que assumir uma postura mais bolsonarista, porque estava perdendo o voto dos bolsonaristas do Marçal. Né? Boulos, que é um candidato mais combativo, né, mais que tem uma forma, né, mais firme, teve que dar uma suavizada para não cair naquela dinâmica cheia de testosterona dos debates, né, aquela coisa meio as vias de fato. O Datena, no último debate do SBT, também já mostrando um perfil bem mais calmo. Então, a forma ganhou muita projeção em relação ao conteúdo, e isso gerou, sim, preocupações, viu, Marco? Porque a gente tem um fenômeno no qual uma figura como o Guilherme Boulos, primeiro que é um cara jovem, né? Vamos considerar o que as pessoas têm no seu imaginário como prefeito, né? Com a imagem de um prefeito, né? Em geral, pessoas mais velhas, mais experientes. Então começa que o Guilherme Boulos, ele é mais jovem, só não é mais jovem do que a Tabata, né? A Tabata é mais jovem do que segundo, ele é um candidato sem experiência administrativa, né? Que também gera algum nível de desconfiança dos eleitores não polarizados, né? Que até acham que ele é comprometido, acham que ele tem boas propostas, mas não sabem se ele é capaz de fazer aquilo que ele está prometendo. Terceiro, que ele tem um histórico de muita combatividade. Guilherme ficou 4 anos na rua contra o governo Bolsonaro, chamando manifestações, né? Então as pessoas não esquecem que ele é um líder social, além de um deputado federal, né? Tem a voz, tem o jeito, que é um jeito de um cara muito, muito forte, né? E essa força, ela precisa ser calibrada, porque dependendo da quantidade, do quanto essa força ela era manifestada nos debates, na TV, isso acabava gerando um estranhamento do eleitor que estava começando a ficar incomodado com esse clima de ultrapolarização que estava se instalando na eleição. Me refiro aqui ao eleitor não polarizado, tá?
A nossa militância de esquerda foi até engraçado. A militância de esquerda queria que o Guilherme enrolasse na lama com o Marçal, mordesse a orelha dele, quer dizer, enfiasse o dedo no olho. A militância quer, porque a militância, ela vê a política na lógica da polaridade, né? E, obviamente, se a gente fizesse isso, a gente teria só os votos de esquerda e perderia a eleição, né? O que a gente está tentando é ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, você não pode contar só com os 25% que são de esquerda, precisa contar com os votos não polarizados. Então, a gente tem que ter muito cuidado para evitar entrar nessa lógica. O episódio da carteira de trabalho, obviamente, não foi bem avaliado pelas pesquisas que nós fizemos, né? Mas, enfim, foi também uma demonstração de humanidade do Boulos, né? Que também não quis levar desaforo para casa, que estava sendo provocado com as coisas mais vis, mais baixas que a gente possa imaginar. Mas também, depois de 2 dias, 3 dias, a coisa estava superada, não teve nenhum dano estrutural, digamos assim. Foi só uma coisa momentânea e que passou bem. E, Juliano, não te causa um estranhamento positivo o fato de que aquilo que aconteceu dentro dos debates, no decorrer dos debates, não ter transbordado para as ruas? Quer dizer, a menos que eu não tenha obtido as informações, me parece que não tenha não esteja ocorrendo um clima de violência política nas ruas de São Paulo, proporcional àquela violência dentro dos ambientes do debate. E isso não merece também uma análise sobre os limites dessa agressividade de uma candidatura como a do Pablo Marçal? E fala muito sobre o tamanho do Pablo Marçal também, né? Porque, na verdade, ele não tem militância, né? Ele não tem um bloco de partidos, movimentos, né? Setores sociais que estão politicamente organizados. Então, a gente sai na rua fazendo campanha para o Boulos, nas carreatas, nas caminhadas, e tem gente manifestando apoio ao Marçal, mas são pessoas normais, não são militantes marçalistas, convertidos, né? Então, isso ajuda, né? Se o Marçal tivesse um séquito aí de arruaceiros como ele, certamente a gente podia ter tido episódios de confrontação. Então isso ajuda, porque ele não tem enraizamento na cidade de São Paulo, nem é daqui, nem mora aqui. Então um cara que não tem enraizamento na cidade. A campanha do Nunes, ela é formada basicamente por cabos eleitorais pagos. Então nós estamos falando de pessoas do povo, que são pagas para segurar a bandeira num cruzamento, né, entregar panfletos na saída do metrô. Então são pessoas do bem, né, pessoas de boa índole, e a nossa militância está orientada a evitar qualquer tipo de confrontação, qualquer tipo de violência, né? Acho que isso se explica um pouco por essa realidade, onde, felizmente, diferente do Bolsonaro em 18, que tinha uma militância, né, ou em 22, que tinha uma militância, o Marçal não tem isso ainda na cidade de São Paulo. Normando? Esse aspecto é importante aqui nas eleições, tanto do Rio de Janeiro quanto nos principais municípios da região metropolitana. Continua o clima de violência política nas ruas, inclusive com o assassinato de vários candidatos a vereador, né, por conta exatamente da militância bolsonarista e do enfrentamento que causa. Esse registro de que o Marçal não tem por trás uma claque, né, uma tropa de choque na rua, é muito significativo, não do discurso tão diferente assim com relação a Bolsonaro, mas é significativo da sua falta de organização, da sua falta de pés, né, na militância, como o Juliano destacou muito bem. Eu queria rasgar um elogio para a campanha aqui. O Juliano falou da formatação, né, pelos marqueteiros e também da necessidade, né, muito precisa de você fazer o discurso para fora da bolha da esquerda, né, e seduzir eleitorado, né, dentro do setor que não tem opção polarizada. E essa semana eu ouvi o Boulos respondendo a mensagem, ao questionamento de que agora você está moderado, agora você é educado, etc. e tal. E foi fantástico. A resposta foi muito precisa, muito interessante, entrou no debate do que é o candidato sem conteúdo, né? Me pareceu que foi muito feliz. Acho que a campanha ajustou a sintonia fina muito precisamente para essa hipótese, que era uma pergunta previsível, né? A gente sabia que em algum momento ia pintar
você não é mais aquele Boulos do MTST, em que pese, né, na nossa torcida, sim, não precisa rolar na lama, mas todo mundo tem saudades do Boulos do MTST, mas acho que a resposta ficou ótima, ficou como, tipo, aquele velho debate na esquerda de que não existe o jovem Marx e o velho Marx. Né? O Boulos deu a síntese disso tudo. E para fechar e te provocar para um comentário, Juliano, sobre a Tabata, né? Você lembrou dela há pouco, e o Marco falou antes, né? A Tabata até falou palavrão, né? Olha que fantástico. A Tabata, assim como o Ciro Gomes, já comprou sua passagem para Paris no segundo turno, né? E isso me chama a atenção de uma preocupação com a eleição de São Paulo no segundo turno, que até agora eu tenho falado do clássico western spaghetti do Sérgio Leone. Até agora a eleição está o bom, o mal e o feio, né? Mas parece que o Boulos vai para o segundo turno com o mal, né? E aí muda, é outra eleição, é outro cenário. Mas, de certa forma, não é mais um trielo, né, como no filme, mas, de certa forma, é o Boulos contra todo mundo. A campanha está preparada para isso, a defecção da Tabata não é uma surpresa. O que você acha disso tudo? Boa questão também, Normando. Só antes um comentário sobre esse tema do Boulos Paz e Amor, etc. e tal. Naturalmente, quando a gente estruturou nossa campanha para o início dessa jornada que nós estamos concluindo esses 45 dias, óbvio que a gente está preparando a campanha há mais de ano, né? Estamos em pré-campanha, vamos dizer assim, há muito tempo já. E a gente, óbvio que foi ajustando o discurso, postura, isso é normal numa campanha que quer vencer, né? E claro que em alguns segmentos gerou algum desconforto não ver aquele Guilherme Boulos que a gente viu nos trios elétricos na Paulista pedindo a cabeça do Bolsonaro, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, contornar isso muito bem, ajustando mesmo o tom da campanha e colocando o Guilherme na posição que eu acho que é a mais confortável para ele, que é de um cara com proposta, com conhecimento, estudado e firme. Ele não precisa deixar de ser firme para ser doce, para ser atencioso com quem mais precisa, para mostrar empatia com a dor das pessoas, né? E acho que ele voltou para esse lugar da firmeza e isso deixou ele muito mais confortável, isso deixou a campanha muito mais confortável, deixou a militância muito mais confortável. Em 2002, quando o presidente Lula foi eleito, eu era militante do PT. E era militante dos setores mais à esquerda do PT, inclusive saímos depois do partido para ir para o PSOL. E a gente estranhou muito em 2002, quando, depois de uma campanha combativa, como as campanhas de 89, 94 e tal, que eu não acompanhei porque eu era criança na época, a gente viu o Lula tendo um empresário como vice, lançando a carta aos brasileiros, né? Uma série de gestos que ficaram muito concentrados na campanha, que gerou muito estranhamento, né? No caso da nossa campanha aqui, nós não precisamos assumir nenhum compromisso com alguma questão que não seja confortável para a gente. Ou seja, não houve nenhum gesto do Guilherme Boulos que seja contraditório, digamos assim, com o seu compromisso com um governo popular, né? É óbvio que não vai ser um governo de esquerda completo, porque nós estamos em condições que não permitem isso. Nós vivemos num país capitalista, uma Câmara de Vereadores que vai ser de maioria conservadora, certamente, uma sociedade que é de maioria conservadora, e apesar de ser uma prefeitura muito importante, é só uma prefeitura, não é mais que isso, né? Mas eu tenho certeza que a gente conseguiu manter esse caráter popular da campanha, né? Uma campanha que vai governar para o povo em primeiro lugar, e isso ficou bem preservado. Sobre o segundo turno, eu não dou de barato que a Tabata vai dar uma cirada, não, viu? Eu ainda acredito que nós temos interlocutores, obviamente essas conversas nem começaram e seria um desrespeito com a Tabata falar de segundo turno com ela agora, né? Mas ela mesmo sabe, assim como seus apoiadores, que ela não tem mais chances de chegar ao segundo turno. Então, vai ter que tomar uma decisão em algum momento. Em 2020, numa eleição contra o Bruno Covas, hein, que não era um bolsonarista, o Bruno Covas, vamos lembrar, brigou com o Bolsonaro por causa das vacinas, né? Assumiu uma posição
muito mais razoável na pandemia, e aliás a eleição foi no meio da pandemia, em 2020, o segundo turno contra o Bruno Covas, a Tabata declarou apoio unilateral à nossa campanha. A gente não procurou ela, não telefonou, não pediu apoio. Ela era deputada federal, não foi candidata a prefeita, né? Mas naquela eleição ela manifestou apoio a gente no segundo turno de graça, digamos assim, né? Eu acho que depois de tudo que aconteceu, sendo o candidato Nunes, né, havendo uma aliança nacional com o PSB em torno do presidente Lula, da qual nós e eles fazemos parte, eu acredito que ainda tem espaço, sim, para um apoio da Tabata no segundo turno. Mas isso a gente só vai conversar com ela depois. A gente, obviamente, tem interlocutores. Eu fui suplente do Márcio França, por exemplo, na eleição para o Senado aqui em São Paulo. Tenho ótima relação com o ministro Márcio França, que é do PSB, a principal liderança do PSB aqui no estado de São Paulo. O presidente Lula certamente vai dialogar com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre essa questão. Eu acho que esse tema vai ter espaço aí para a gente poder pensar um segundo turno. O mesmo vale para o Datena. O Datena está num partido que historicamente manteve uma distância da esquerda, né? O PSDB, nas últimas décadas, foi o grande opositor da esquerda aqui em São Paulo. Mas o Datena parece ter mais sensibilidade, porque é um possível segundo governo Ricardo Nunes, né? Seria desastroso para a cidade de São Paulo, e acho que também tem espaço. Acho que são as duas candidaturas que no segundo turno podem nos apoiar. Agora, vamos ter paciência, esperar concluir esses 10 dias aí de campanha até o primeiro turno e entrar em campo imediatamente na sequência para garantir esses apoios. Eu ainda não dou de barato que a Tabata vai cirar, ainda tenho uma esperança que a Tabata possa ter a dignidade, a grandeza que teve a Simone Tebet, que apoiou o presidente Lula no segundo turno contra o Bolsonaro. Juliana, a gente está entrando na reta final do programa e eu gostaria de nacionalizar um pouco essa última parte do Trilhas. Falando de eleição para as grandes capitais, né? Em 2016, as esquerdas ficaram fora do Sul e Sudeste. Em 2020, as esquerdas ficaram fora do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A menos que Boulos vença as eleições em São Paulo e Edmilson vença a eleição em Belém, o risco é das esquerdas ficarem fora das grandes capitais no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Ou seja, a nível local, nas grandes capitais, as esquerdas ficariam restritas à região Nordeste, com destaque o prefeito do PSB, do Recife, João Campos, que tudo leva a crer, levará um pé nas costas no primeiro turno. Como é que você observa esse cenário pouco alvissareiro em relação às esquerdas a nível local, enquanto a nível nacional as esquerdas representadas pela centralidade do PT, formando várias frentes, sempre esteve na primeira ou na segunda colocação. A nível local ocorre esse processo de encolhimento. Como é que você observa esse processo, Juliano? Preocupante, né, Marco? Porque, primeiro, consolida uma situação que já tem quase uma década, né? Em 2016, a esquerda, o PT tinha mais de 600 prefeituras, caiu para 200, né? Perdeu 70% dos municípios que governava, logo depois do impeachment da presidenta Dilma. Em 2020, mais uma eleição difícil, né? Ainda com uma série de adversidades, né? O presidente Lula ainda, enfim, com dificuldades de participar da campanha, Bolsonaro no governo, né? Uma reorganização das forças da direita, muitas delas se alinhando à extrema-direita, né? E essa aliança a gente tem visto se repetir, né? Me parece que o grande vitorioso, em termos de eleições de capitais, vai ser o Centrão. Não vai ser nem o bolsonarismo, nem vai ser a esquerda, né? Vai ser o Centrão, que sai do processo eleitoral turbinado para a eleição para a presidência da Câmara em fevereiro desse ano. Aliás, em fevereiro do próximo ano. Agora, o problema é que esse Centrão, em muitos lugares, está aliado ao bolsonarismo e à extrema-direita, né?
Nós, no PSOL, tivemos uma posição ao longo desse período de evitar ao máximo receber apoio de partidos do Centrão, mas quando a hegemonia era nossa, até abrimos algumas exceções, mas vetamos sempre o apoio do PSOL a candidatos do Centrão. E por que isso? Porque é óbvio que há eleições que a gente compreende que no segundo turno, entre um candidato mais democrático do MDB, do PSDB, do PSD, contra um bolsonarista do PL, tem que votar nesse candidato mais democrático, né? Mas por que a gente vetou o apoio no primeiro turno? Porque, ao fazer isso, a gente está perdendo a capacidade de dialogar e de apresentar as nossas propostas e, portanto, fazer a disputa de valores, a disputa de simbolismos na sociedade, né? Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, né? O preço que vai ser cobrado pelo apoio da maior parte da esquerda, PT, PCdoB, PV, ao Eduardo Paes no primeiro turno, não é barato. Não é barato. Quer dizer, o Tarcísio Mota, candidato do PSOL, que deve terminar a eleição em segundo, terceiro colocado, e que é um bom candidato, um bom deputado federal, um cara de esquerda, ser reduzido a 7%, 8%, 10% é muito ruim para a esquerda do Rio. Eduardo Paes não é de esquerda, gente. Então, isso eu acho que é um risco, né? Não acho que seja uma opção inteligente. Entendo, respeito a opção do PT, de outros partidos, de fazer esse movimento, né? Digamos, há razões de Estado que estão em jogo, né? Mas elas cobram um preço. Né? E, nesse caso, a maior parte das alianças que o Centrão vai ter para vencer eleições vai ser com o bolsonarismo. É o caso de Porto Alegre, é o caso de Florianópolis, né? Possivelmente o caso de Curitiba, região sul, portanto. O Centrão vai ganhar as eleições, mas com o bolsonarismo a tiracolo, né? No primeiro ou no segundo turno. O mesmo no Centro-Oeste, né? Mesmo no Rio de Janeiro, há uma parte da extrema-direita que está com o Eduardo Paes, né? Entrou uma parte da extrema-direita carioca, entrou na campanha do Eduardo Paes, brigou com Ramagem, brigou com Bolsonaro e está lá, né? Não é gente do bem, né, exatamente, é gente bastante complicada. Minas Gerais, a situação está um pouco mais equilibrada, né? No norte do país também há esse risco em várias capitais. Então, vejo com bastante preocupação esse cenário e acho que a gente deveria, para daqui a 4 anos, repensar aí uma estratégia para fortalecer candidaturas do nosso campo. O nosso campo sempre tem parte, vamos dizer assim, de 30%, né? 20%, 30% nas capitais, né? Tem essa capacidade, esse potencial. Agora, se a gente renuncia à possibilidade de liderar a luta contra a extrema-direita, terceirizando essa liderança para candidatos do Centrão, fica muito difícil reassumir esse protagonismo no dia seguinte, né? Juliano, você foi do PT e, dando prosseguimento a essa pergunta, quando foi que o Partido dos Trabalhadores deixou de ter administrações inovadoras que marcaram a história do PT a partir do final dos anos 80, a partir de 1988, anos 1990, com políticas inovadoras, orçamento participativo, entre outras tantas? Quando é que o PT deixou de ter administrações inovadoras que fizessem, que causassem atração da população? Quando é que esse fio se cortou, se rompeu em relação ao eleitorado? Eu não acho, Marco, que seja um fenômeno só subjetivo, quer dizer, o PT, a partir das suas... Eu não estou falando só em questões subjetivas, não. Estou pensando em políticas concretas, né? Como subjetivos, perdão, eu quero dizer, me refiro às próprias limitações do PT, né? Quer dizer, do sujeito coletivo PT, né? Que obviamente existem, né? Como existem em outros partidos também. Acho que há essas limitações, mas acho que isso tem mais a ver com uma questão objetiva e estrutural, que é as inúmeras amarras que foram sendo introduzidas no ordenamento legal brasileiro para impedir inovações, para impedir políticas sociais, né? A lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias, uma série de instrumentos que amarraram a gestão pública com o propósito de impedir inovações. Quer dizer, hoje um prefeito não pode
pode ouvir a população, mas como foi, por exemplo, na minha Porto Alegre, né, no final dos anos 80, anos 90, onde de fato era a população que definia o orçamento, isso não é mais possível hoje. Hoje o prefeito pode, na melhor das hipóteses, ouvir a população para definir o orçamento de investimento a partir de uma série de limitações que são impostas pela legislação neoliberal, que o Brasil foi introduzindo, né, ao longo dos anos. Mais recentemente, novas legislações foram introduzidas para criminalizar ainda mais a gestão pública, né? Sob o argumento da corrupção, do combate à corrupção, que é um problema real, né? Foi sim a capacidade do Estado de inovar, né? Vamos ver, por exemplo, aí a lei das estatais, que foi aprovada no governo Temer, né? Sob o pretexto de despolitizar as empresas públicas, e que, na verdade, transformaram as empresas públicas, do ponto de vista da gestão, em empresas privadas, né? Então, tudo isso, eu acho que são retrocessos que o Brasil viveu nesses anos e que a esquerda não teve força para enfrentar, força para barrar, força para, de alguma forma, impedir que fossem impostas, e que o preço foi ir reduzindo o espaço de manobra para grandes inovações, né? Hoje, se o prefeito deixar 1 centavo de dívida quando deixa a cadeira da prefeitura, ele vai ser responsabilizado, pode ser preso, pode se tornar inelegível para sempre. Então, é um fenômeno um pouco mais complexo, eu acho, para além dos problemas subjetivos que eu mencionei, né? Que é a própria dificuldade da esquerda de renovar seu repertório, de olhar para as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Eu sempre cito o exemplo agora da questão socioambiental, né? Como ainda é forte na esquerda brasileira uma visão desenvolvimentista da relação com o meio ambiente. O meio ambiente ele é só um instrumento, um grande depósito de recursos materiais que você precisa cuidar para poder usar matérias-primas para o desenvolvimento soberano. Isso é uma visão completamente anacrônica, que está muito presente na esquerda brasileira, inclusive no governo do presidente Lula, né? Então também tem um problema de inovação, de criatividade política, aí, né? De imaginação política. Mas para além disso, eu acho que o principal, olhando em termos retrospectivos, Marco, foi essa dificuldade imposta pelos donos do capital para impedir que o Estado cumpra a sua função social. E isso acabou abrindo espaço para o fisiologismo dos partidos do Centrão a nível local. Normando, estamos chegando ao final, por favor, o seu último comentário, uma ultimíssima pergunta a Juliano. Sobre exatamente esse tema, Juliano, você também não acha ou acharia que falta à esquerda uma grande narrativa articulada que desça com capilaridade ao dia a dia do eleitor e que demonstre o efeito concreto de uma visão de mundo, né, estribada na esquerda? Porque me parece que, e aí também não é só um problema da subjetividade, da organização interna, dos rumos que o PT tomou, aos quais todos nós temos críticas, mas me parece que de outras legendas também, né? E aí transcendendo até as fronteiras do Brasil, né? Você olha a esquerda, por exemplo, da Europa continental ocidental, é uma catástrofe. A esquerda do Labour também, né? A esquerda me parece que renunciou à disputa de narrativa sobre a sua visão de mundo em prol de ser a síndica do neoliberalismo. Não seria isso também? Eu concordo plenamente, Normando. Me permita fazer uma autorreferência, que eu sei que é sempre deselegante, mas eu, 2 anos, publiquei um livro falando exatamente desse tema, chama Nova Esquerda na América Latina, onde eu analiso exatamente os processos de surgimento de uma esquerda que busca se reconectar com os problemas reais e concretos dos nossos povos, para, a partir dessa reconexão, apontar, né, o que seria uma estratégia para a disputa de valores, de consciência, de hegemonia no século XXI, articulando o combate às desigualdades, às mudanças climáticas, os direitos civis individuais, né, a possibilidade de prosperidade individual, enfim, tem uma série de valores que estão presentes, que estão aí, que foram legados pelo neoliberalismo, se dá para chamar isso de legado, né, e que a gente vai ter que administrar, a gente vai ter que construir sob bases concretas, né. A classe trabalhadora idealizada pela esquerda durante muito tempo, aquela classe trabalhadora operária, fabril, né, que era a classe trabalhadora que se encontrava no local de trabalho, que criava suas identidades
políticas, né, e até mesmo afetivas, ela está altamente fragmentada, né? Você, como assessor sindical, sabe disso, e isso cobrou um preço alto do ponto de vista também de pensar a política sobre os outros marcos. Então, eu tenho acompanhado de perto esses movimentos. Na última década, foi a minha obsessão acompanhar as tentativas de renovação da esquerda. Acompanhei de perto o processo na Grécia com o Syriza, acompanhei de perto o processo com o Podemos na Espanha, fui à França várias vezes acompanhar o processo da França insubmissa, né, com Jean-Luc Mélenchon. Aqui na América Latina tenho mantido relações muito estreitas com o governo do Chile, com o governo da Colômbia, que acho que são as duas experiências que tentam, de alguma forma, renovar um pouco o repertório, entre trancos e barrancos, cometendo erros, mas que tenta sair um pouco daquela caixinha, né, de que tudo se resolve com o bolso, que se tiver a economia estiver bem, todo mundo vai estar feliz. Nós estamos vendo que não é assim. No Brasil, nós estamos com taxas de desemprego baixíssimas, inflação sob controle, perspectiva de crescimento econômico continuado, e as pessoas continuam achando que não está bom. Então, não é só dinheiro no bolso, né? Tem aqui outros elementos que precisam ser enfrentados. Eu acho que a esquerda tem que, como você mencionou, pensar uma outra narrativa de futuro, porque é isso que está faltando. Enquanto o neoliberalismo oferece a prosperidade individual e a possibilidade de ganhos financeiros de curto prazo, mudando o mindset, como diz o Pablo Marçal, o que a gente oferece, né, para reconstituir os laços de solidariedade, vida comunitária, né, empatia pelo outro, a partir também do que são as bases culturais que foram legadas pelo neoliberalismo? Acho que essa é a grande pergunta para a gente responder, mas eu estou absolutamente convencido de que a gente tem que olhar para as experiências que estão tentando inovar, porque do jeito que a gente está fazendo, a gente vai reproduzir fórmulas que foram bem-sucedidas no passado, mas que não vão ser bem-sucedidas hoje. Juliano, hoje esse programa está sendo gravado na quarta-feira, dia 25, na sexta-feira, dia 27, você vai a Belém. O pessoal de Edmundo ainda tem chances de chegar ao segundo turno? Estamos tentando. O Edmilson teve um primeiro turno difícil, né, com muitos ataques, afinal ele é o prefeito da cidade, né, e teve dificuldades de fazer frente, especialmente à máquina do governo do estado. O Helder lançou como candidato um jovem secretário com uma trajetória política ainda iniciante, digamos assim, e a gente está no páreo para ir para o segundo turno. Acho que hoje se desenha um segundo turno entre o candidato do Helder Barbalho, o governador, e o Edmilson Rodrigues. Me parece que esse é o segundo turno que está se desenhando, né? Vai ficando para trás o Éder Mauro, né? Aquele horror que é aquele deputado federal bolsonarista, vai ficando para trás, né? Já é uma vitória. Já é uma vitória, né? E agora a outra vitória é garantir a ida do Edmilson. Eu acho que o segundo lugar está... No primeiro turno, o segundo lugar está garantido, né? E aí tem que ter o segundo turno para tentar retomar o primeiro lugar que foi nosso 4 anos atrás. Juliano, ex-presidente do PSOL, coordenador da campanha a Prefeitura do Guilherme Boulos, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Normando, mais uma vez pela sua participação. O Trilhas da Democracia volta no domingo, dia 6 de outubro, dia do primeiro turno das eleições, ao vivo, recebendo uma série de convidados a fim de discutir no calor da hora as eleições. Um grande abraço e o Trilhas da Democracia... Abraço, Juliano, foi um grande prazer. No dia Obrigado. 7. Abraço, Juliano, abraço, Normando. Até dia Abraço, 6 de outubro.